Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Janelão News. Hoje é um programa especial, mas tem um motivo bem nobre. Eu gostaria que o produtor já colocasse umas fotos para ver se as pessoas conhecem essa pessoa que vai aparecer nessas imagens. Aí, dá uma olhadinha aí. Olha aí, gente. Quem será que vai aparecer seguidamente nessas fotos aí? Vão olhando aí. Olha, será muito jovem, criança ainda. Tento adivinhar, olha aí. Já vou falar quem é essa pessoa. Tá aqui comigo no estúdio. Vamos lá. Será que alguém já adivinhou? Vamos, olha ali. No meio, gente, no meio. Vamos ver se falando alguém vai tentar adivinhar essa voz. Boa noite. Boa noite, pois bom, Janelão, né? Janelão exatamente, gente, tô aqui, ó, olha só, corta aqui, diretor, tô aqui com o Josias da Silva, segundo o Pavão, o melhor vice do mundo, Josias da Silva, gente, vice-prefeito eleito do município de Camboriú, e acompanhando o Josias, o empresário Elton Rebelo, 42 anos, que já vai também contar um pouquinho da história do Elton, que eu conheço há muito tempo, o Elton, parceirão, amigo da gente, mas também que tem histórias muito interessantes para contar hoje aqui, e da amizade que eles têm, que não é de hoje, é uma amizade antiga aí, já vem lá da época de infância, que é bem interessante para vocês conhecer. Mas muita gente conheceu na política, mas muita gente que não conhece quem é o vice-prefeito de Camboriú. Gente, tô aqui com o vice-prefeito de Camboriú. Seja bem-vindo ao programa, Josias da Silva, se apresente e fale quem é o Josias para as pessoas. É isso aí, gente. Boa noite, né? E estando hoje aqui participando desse podcast, a gente vai poder falar um pouquinho, vamos falar no apanhado de coisas, né? Mas hoje nós vamos falar sobre política, mas também vou falar um pouquinho da minha história, né? Minha história de onde nasceu, cresceu, né? A história particular. Exato. Antes política, antes da política. Que já nasceu essa vontade lá na infância também. E eu tenho uma história com o Pavão na infância, né? Onde eu nasci, no bairro onde eu morava. E o Pavão tinha um sítio próximo de onde eu morava, que era lá no posso dizer no final do Rio Pequeno, mas eu no começo do Rio Pequeno, porque lá é o bairro, né? Rio Pequeno, exato. Mas lá no Morro do Encano. Para uns o início, para outros o final. O final, né? E a gente hoje está morando aqui no centro, é o final do Rio Pequeno, mas certo. Nessa época eu morava lá, cresci lá, meus pais são lá do bairro. E eu lembro que ele sempre conta, a gente já contou essa história bastante vezes, sempre ele que conta, e né, como o destino, né, como naquela época a gente não sabe como vai ser as coisas para frente. Eu era um gurizão, um menino, posso dizer assim, novinho, e o Pavão já era político. Ele nessa época eu acho que ele era vereador. Eles tinham a churrascaria na Avenida do Estado, e ele saía quase todos os dias lá da Avenida do Estado com uma tobata, né? A gente tem uma história da tobata. História ele conta. Isso. E ele vinha pro bairro Rio Pequeno, que era o sítio onde eles tinham, ali tinha porcos, tinha cabrito, era animais que eles abatiam para vender na churrascaria, e eu morava pertinho. Então quando ele apontava lá, ele vinha de lá mesmo comprando, parava num lugar, comprava empim, no outro lugar, ele vinha fazia a feira. Já era dele, né? E quando ele apontava lá com a tobata, eu e mais algumas crianças também, a gente pegava uma carona, a gente embarcava nessa tobata até chegar no sítio, que era bem próximo. E eu sentava ali com ele, eu vinha ali junto, né? E nessa época, pra gente, né, era o Pavão, que vinha lá de Balneário, que tinha uma churrascaria. Eu lembro que a gente tinha vontade, né, de conhecer essa churrascaria, que todo mundo falava, porque a gente convivia ali, estudava ali, era uma escola isolada, Caixão de Areia. Né? Depois eu mudei lá para o Morro do Encano, que era perto também, mas é a estrada que passa para Itapema, né, divisa de Itapema com Camboriú, ela se chama Cantagalo. Eu morava lá. Eu lembro que caminhava 45, quase uma hora
todos os dias por dentro de uma trilha que tinha, não era estrada trilha, geral. Antigamente era trilha. O pai e a mãe não deixavam vir pela estrada geral, que é perigoso na época, né? Passava pouco carro. Então eu vinha por dentro de uma trilha e vinha nessa escola. E ali conheci ele, então foi dali que a gente se conheceu. E ele sempre fala isso, né? Que aí em 2000, na eleição do Edinho, ele convidou eu para ser o vice. Eu falei, né? A gente falou, o Edinho tinha vontade, fosse alguém de Monte Alegre. E foi ele, para não deixar eu... não, então vamos de vereador. Eu falei, Pavão, vereador não. Deixa, quem sabe um dia o senhor vai de candidato a prefeito e eu vou de vice com o senhor. Então ele fala que aquele, às vezes ele não quer falar negrinho, que é as pessoas, eu recebo carinhosamente, né? Mas falava, aquele negrinho ranhento da Tobata profetizou e aconteceu. E aconteceu, então, gente. Falando da minha infância, né? Posso falar, sou filho do seu Marzinho. Eu ia dizer isso, uma figura muito conhecida, Marzinho da Banana. O nome do meu pai era Osmar Anastácio da Silva, né? Hoje eu não tenho mais ele comigo, nem a minha mãe, mas meu pai trabalhou na pedreira do Guarnieri, lá onde é o Bico da Pedra hoje, que fala que pode sair o mirante. Meu pai trabalhou lá. Meu pai depois ficou problema numa perna, ficou manco de uma perna, de um bloco de pedra que naquela época não tinha guincho, não tinha nada. Sim, a pedra, não sei se as pessoas sabem como é que serravam a pedra, mas era um cabo de aço com areia, passava na pedra e corria num disco lá no meio do mato para esfriar o cabo e voltava na pedra novamente. Ele jogava areia, que era o atrito do cabo de aço com areia que cortava os blocos de pedra. E eles foram pegar um bloco de pedra para colocar num caminhão, certa vez, e era para pegar lá em 15, 20 homens, e eles pegaram, só que a maioria ficou com medo e saiu de baixo. E meu pai com os outros trabalhadores ficaram, e ele foi onde ele machucou a coluna, cortou uma perna. Mas era muito bom, era no interior, morar no interior foi muito bom. Era uma época diferente, e eu até tô dando a ideia boa. Que eu já faz muito tempo, até vou contar pro Elton aqui, antes do Elton se apresentar também, que eu quero contar a história disso. Resgatar essa história dos pedreiros, da história de Camboriú. Eu tô sabendo que tem pedras aí, em mármore ainda em Camboriú, para mais de 500 anos para ser extraído. E ele vai para fora do Brasil. Eu conversei com um escultor, o Schroeder, de Balneário, que ele me contou sobre isso, que vem os melhores escultores, né, do mundo, até da Mongólia, da China, vêm para, de vez em quando eles estão vindo para Balneário Camboriú para fazer esculturas que aí é permitido. Olha que história. E tem muitos lugares, não só de Santa Catarina, do Brasil, que tem essas pedras de Camboriú que fazem parte de praças. Entre essas cidades, eu posso destacar Jaraguá do Sul, São José, entre outras. E nós temos que valorizar isso, né? Essa história que o teu pai fez parte e tantos outros trabalhadores e faz parte da história da cidade de Camboriú, não é verdade, Elton? Seja bem-vindo e se apresente então para as pessoas quem é o Elton, porque nós vamos resgatar desde trás, desde a época que tu era gurizote também. Vamos lá. Boa noite, boa noite, o Janelão, né? Isso. Meu nome é Elton Rebelo, sou natural aqui da cidade de Camboriú, filho do famoso Célio Rebelo, que é conhecido como Cana, né? E ninguém conhece como Célio Rebelo. Sou casado com a Júlia, tenho 2 filhos. E tive uma missão muito importante nessas eleições aí. Acompanhei o Josias. Eu que não sou muito ligado à política, né? Participei ali dentro do interno com eles ali, da coordenação. E ainda com vitória, né? Melhor ainda. Foi muito Primeira bom participar. Participação já com vitória, com amigo de infância. Então isso... É verdade. E o Elton tem uma história, a gente vai contar. E a gente tem uma história junto, eu e o Josias. Desde novinho, ele foi primeiro amigo do meu pai, né? Tá, vamos lá então, vamos para a meada. O Elton Rebelo é filho, gente, do ex-vereador, né? Suplente, assumiu, o Cana. O Cana, muito conhecido na Camboriú, porque foi vereador em 1996. 1996. Tem muitas vezes pessoas conhecem o Cana e não conhecem o Elton, né? Com 264 votos. Ele foi suplente, se eu não me engano, foi acho que do Silvano Garcia. Olha só. Silvano Garcia, se eu não me engano. Pai assumiu um período ali também, entendeu? Certo. E depois de lá para cá, que já foi, teve padaria, foi de lá onde eu conheci você? De lá pra cá eu trabalhei na Promenac Moto, né, durante 4, 5 anos, não me recordo. Sempre fui vendedor. Minha vida e função foi ser vendedor. Sempre gostei de ser vendedor. Um bom vendedor. Aí de lá pra cá eu um dia me invoquei.
Fazer faculdade de Direito junto também, Josias, para não esquecer. Fizemos faculdade, cursamos Direito junto. Eu cursei até o 7º período, o Josias continuou e se formou. Aí de lá para cá eu me invoquei em abrir uma padaria. Aí fui abrir uma padaria em 2007. Foi vender pão. Fui vender pão. Olha, eu tinha uma verdureira em Balneário que era Espaço Brasil. Me pergunta como é que era o nome da padaria dele. Espaço do pão. Espaço do pão. Eu fiz propaganda para essa padaria. Quem sabe, né? É verdade. Veio do Espaço lá de Balneário. E daí? Aí abri a padaria em 2007, ali. Aí, ainda no dia que eu fui abrir, uns dias antes de comprar, né, Josias? Eu liguei pro Josias e pedi um auxílio para ele. E ele me incentivou. Sabe que era difícil tocar padaria, porque o Josias também trabalhou com padaria, né? Trabalhou. Foi, né? Mas depois nós vamos contar. Aí ele falou para mim que era difícil, só que ele me incentivou. Muita gente eu perguntava, não abre, é uma cadeia de porta aberta, pá. E 2 caras que me incentivou. Primeiro, o Josias que eu liguei, né, que é meu amigo, e outro foi o Beto Gervásio. Beto da padaria, tinha padaria durante 16 anos, pode abrir, é um ramo bom, é difícil. Aí abri, por ali, aí começou a vida, né? Outra coisa, para lembrar aqui, depois não falar, nós casamos juntos, no mesmo dia. Pois é. No mesmo dia. Eu tô sabendo. É isso, gente. Olha só onde vai essa amizade dessa dupla aqui, ó. Desde infância, desde trilha. São trilheiros também, na verdade, fazem... Hoje nós somos trilheiros juntos. Trilheiro junto. Mas eu fui trilheiro com o pai do Elton. O Elton nem marcava na moto. Tem foto aí, diretor? Vai achando essas fotos e já vamos botar. Eu nem andava de moto. Olha, quem que é esse? Bom, da esquerda ali, então é você, Josias. Daí o da direita é o pai do Elton. É o Cana. O 110 ali é o Evandro Melo, que é uma figura conhecida. Sim, também. Amigo nosso, gente. Amigo nosso, Evandro. Finanças, na Fazenda. Na Fazenda, né? Sim, grande amigo nosso. Olha aí. Aqui é nós lá no mato ali, o Célio, o Val, Evandro, esse menino moreninho ali é lá da Nova Esperança. Tu lembra dele? Lembro. Nós chamava ele de Coruja. E aonde que era essas trilhas? No interior de Camboriú? No interior de Camboriú? Isso, tudo Camboriú. E aí? Aqui é lá em Caçador, no Enduro de moto, eu também fiz o Edinho Russo. Fiz o Enduro Catarinense de regularidade, eu e o Edinho Russo. E aqui é depois fui para Balneário, começo da verdureira em 99. Olha isso. Aí começou o ramo de empreendedor do Josias. Aí que eu conheci o Pavão. Aí, ó. A minha história com o Pavão começa aí. Que bacana. Fora lá a Tobata. Sim, claro, né? Lá era a infância e depois aí politicamente a gente se conheceu. Olha aí. E essa é... Isso aí foi quando eu tava namorando para casar. Ana Paula, a esposa. Aqui é a fanfarra. Olha aí. Aqui um casamento do amigo nosso. E aqui... Aqui eu tocava caixinha numa fanfarra também. Rapaz, isso aí é lá do tempo da... do fundo do baú, hein? Que idade tinha ali? 12 anos? Isso aí eu tenho acho que 11 anos. Isso aqui eu morei do lado do cemitério muito tempo. Olha aí. Aí a gente morou na mesma rua. O produtor, o Luciano, era vizinho praticamente. Sim, o Luciano morava aí. Lá ele ainda não tinha nem calçamento no cemitério. Luciano Ô Josias, eu tô sabendo que vocês inclusive trabalharam junto lá na retífica. Pois bom, quando eu saí lá do bairro Rio Pequeno, meu pai veio morar no centro de Camboriú. A gente morou muitos anos do lado do cemitério. Mas meu pai toda a vida comercializou banana. Sim, ele verdade. Cortava banana e vendia. Uhum. Eu trabalhei com ele muito tempo. Eu lembro que meu pai tinha Jeep, tinha Rural, tinha Variante, mas nós enchíamos. Ele cortava a banana, eu carregava até a beira da estrada, depois a gente carregava nessa Variante e nós vinha fazendo os comércios de Balneário. Eu lembro que ali onde é o Canecão hoje, era o seu João, o pai do Altair da Cadiz, ele tinha uma venda ali. Então ali a gente deixava banana. Tinha uma verdureira lá onde é o Itaú, hoje na Avenida Brasil, onde é a 1001, que é um prédio da Embraed, né? No lado da Tutipão. Ali tinha uma venda que era do Lia, que a gente chamava, Lia do Leste, que era do Rio Pequeno também. Sim. E eu lembro que nós ia até Itajaí, lá no Morro Cortado, era tudo venda na época era uma venda, né? Então eu entregava, eu ia venda por venda com ele, carregava essa Variante e descarregava com ele. Então eu tive uma infância muito presente com meu pai. Eu falava da política para ele. A política despertou em mim numa inauguração do Colégio do Barranco, no São Francisco de Assis, aonde foi convidado Pedro Ivo Campos, governador, veio inaugurar, e foi escolhido algumas crianças para receber um kit escolar da mão do governador. E eu fui escolhido também. Cara, e quando eu... Olha o nome da figura, Pedro Ivo Campos. Pedro Ivo Campos. Eu lembro que ele chegou com
prefeitura tinha uma veraneio, né? Foi buscar ele para chegar lá nesse colégio. Cara, e passa um negócio na mente da gente assim, né? O que é um prefeito, o que é um governador do estado, e aquela euforia dele chegar. E quando eu recebi era uma sacola de pano do estado de Santa Catarina, eu lembro bem que tinha um SC colorido, que era a cor do... Cara, e quando eu recebi da mão dele assim, nasceu, sabe, uma vontade assim, a vontade de ser alguém na política, de ser um político, e isso me marcou muito. E eu fui escolhido e o Aparecido é um menino que mora no Monte Alegre, ele trabalhou na prefeitura, eu encontrei ele há pouco tempo, moreninho, nós estudamos juntos. Tem contato com ele hoje? Isso, eu tenho contato com ele, foi muito legal, sempre que eu encontrava ele, a gente conversava, e dali nasceu essa... E eu vim com meu pai trabalhando, ajudando ele sempre ali, e eu sempre tive vontade assim de ter, sei lá, o meu próprio comércio, de ter só que eu trabalhei em vários... Quando nós chegamos em Camboriú, no centro de Camboriú, eu era muito novinho, eu tinha acho que 9 anos. E onde eu fui trabalhar? Meu primeiro emprego em Camboriú, empacotador do Mercado Vitória, aqui hoje onde é a Tamoio, né? Tamoio. Sim. Ali foi o meu primeiro emprego. Eu lembro que meu pai me trouxe ali na praça, para trabalhar ali o Vitória. E trabalhando ali, isso eu sei que eu tive essa informação porque eu trabalhei pouco tempo ali, porque o seu Janguinha Moraes, que tinha um material de construção aqui pertinho também, ele um dia passou no caixa, eu ensacolei as coisas dele, e ele me chamou num cantinho e falou assim: tu quer ir trabalhar comigo? E eu não conhecia, eu era muito, muito novinho, né? Falei assim: o que o senhor faz? Ele falou: eu tenho um material de construção aqui na frente. Eu falei assim: não sei, tenho que falar com meu pai, né? Eu estou trabalhando aqui. E eu falei assim: mas por que o senhor quer que eu vou trabalhar com ele? Porque todas as vezes que eu venho aqui, tu é a pessoa que me dá muita atenção. Em pacote eu vim trabalhar na loja com ele. Trabalhei, eu acho que 1 ano ali com ele, 1 ano e pouquinho. E trabalhando ali, ele era amigo do Saul, que tem uma retífica de motores aqui, a SJS. Sim, SJS. E o Saul conversou, eles eram amigos, ele vinha ali na loja, eu atendi ele ali, trabalhei com o Tinena. Foi assim de... E o Saul pediu pro seu Janguinha Moraes: tu deixa eu levar ele para trabalhar na seção de peça comigo, na oficina, porque ele atende bem. E nessa época, eu tinha 11 anos de idade, eu me emancipei com a Jonas Dark, a dona Dark trabalhava na prefeitura, sim, conheço, né? Ela. Conheço. Eu fiz a minha carteira de trabalho e eu tenho minha carteira de trabalho registrada desde os 11 anos de idade. Isso foi em 89. Isso, então, olha só, gente, desde novinho já tem esse dom de trabalho, de querer fazer alguma coisa, porque com 11 anos, eu não conheço ninguém, a primeira pessoa que estou conhecendo que dizer que se emancipou com 11 anos, porque podia trabalhar, para poder trabalhar. Podia trabalhar, não podia carteira assinada, como tinha essa opção. Hoje de emancipar para poder trabalhar? Acho que hoje nem emancipa mais. Hoje acho que nem pode, né? Isso aí, né? Tem um programa menor aprendiz, mas eu lembro que o meu primeiro registro, minha carteira assinada, foi no Saúl. Trabalhei por 5 anos e dali eu saí, vim trabalhar numa lavação aqui, que era do seu João Luiz Garcia. Aí o Elton começou a caminhar comigo. A partir dali apareceu o Elton na tua vida. Isso, aí o Elton aí como eu conheci o pai dele, a mãe dele, eu ia sim, mas eu digo de parceria junto. A gente tem uma... eu com 20 anos e o Elton 5 anos a menos, com 15 anos, dá bastante diferença, né? Dá um pouquinho. Agora não, mas na adolescência, na juventude dá bastante. E o Elton vinha aos sábados me ajudar, então ali ele botava o carro na rampa, tirava o carro, botava na garagem para lavar, para enxugar. E dali começamos. Dirigir, né? Isso, né? Vontade de dirigir. Sim. E dali eu conheci a minha história depois desse período aí que eu fui para Balneário, montei o meu comércio lá, trabalhei 5 anos numa panificadora, trabalhei com panificadora Benassi, e de lá eu montei o meu comércio. E foi onde eu cheguei na rua 2900, onde eu comecei a frequentar uma cancha de botas que tinha lá na frente. Eu era o mais novinho, né? Uma ressalva, tu fosse também açougueiro? Isso, eu trabalhei nesse período dos 5 anos, eu fui açougueiro, entre padaria e açougue, eu trabalhei nos 2 setores deles, né? E aí foi onde eu conheci o Pavan na cancha de botas e começamos a caminhar em Camboriú como amigo. E foi o Pavan que despertou isso, porque como eu era bem conhecido em Camboriú, e a gente fazia festa, eu gostava muito de mata-porco.
Então, às vezes, quando eu arrumava uma matança de porco, e comecei a trazer ele nessas matanças de porco, aí já era eu, o Edinho. Sim. Cara, e como eu tinha bastante amizade, ele começou a ver isso em mim. Falou, cara, em Camboriú o pessoal te conhece, tu chega numa matança de porco, todo mundo gosta de ti. Tu meio que lidera a galera assim. Vamos usar isso politicamente? E ali despertou. E ali começou a nossa caminhada politicamente. E essa vontade que eu tinha, eu falava pro meu pai. Pai, um dia, eu falava pro meu pai, pois bom, um dia, sem vaidade nenhuma, eu falava pro meu pai, um dia acho que eu posso ser vereador ou prefeito de Camboriú, né? Sou vice hoje, né? Não estou aqui tomando lugar de ninguém. E eu tô curioso, mas depois nós vamos te perguntar, vamos falar mais da tua trajetória, mas já antes que eu esqueça. Quem que convidou quem? Você ou o Pavan chegou, Josias? Chegou tua vez. Venha comigo, te convidou. Essa vez agora eu tive um convite lá naquela época com o Edinho, né? E na lá época eu entendi que não era o meu momento, porque a gente também tem que entender o momento. Claro, eu estava numa fase da minha vida que, montando uma empresa, no meio político eu já estava. Só que eu achei assim que não era o meu momento, também tive uma palavra assim de esperar um momento, acho que agora não, e eu obedeci isso e deixei as coisas andar. Mas agora, né, aí por ter montado a empresa, o Pavan também, né, ficou um tempo fora da política, a gente se encontrava bem pouco, assim, politicamente falando. Só que quando eu montei a Casa de Madrinha do Rio Pequeno... eu já ia falar da Casa da Madrinha, mas já aproveita então, que a atual empresa tem dois negócios, uma imobiliária e a Casa de junto Madrinha. com o Elton, e tem a Casa de Madrinha em Balneário e aqui, né? A gente tem 3 casas hoje e temos a Madrinha Decora, que é uma casa que loca peça. Se eu quiser fazer uma festa na tua casa, a gente monta como só loca as peças. Então ela no centro de Camboriú também se chama Madrinha Decora. Então são 3 casas de festa e a Madrinha Decora. E nessa época a gente foi convidado pelo Wilson Albino. Eu recebi um prêmio na Câmara dos Vereadores como empresário, e o Pavan nesse dia também recebeu pela Fazenda Caetés, e a gente sentou junto na Câmara e a gente conversou um pouquinho. Pavan, tu vai ser candidato? Não vai? Ele estava ali migrando do PSDB pro PSD. Isso. Eu disse, acho que eu vou. Acho que foi essa vez eu sou presidente da Donep também, a gente faz jantares com o empresário. E ele foi num jantar aí bem recente, agora próximo, ele já estava no PSD, já estava articulando para essa eleição. Já correndo as ruas. E ele foi nesse jantar, como eu era o presidente, foi eu que fiz a abertura, apresentei, e na mesa ele comentou com uma pessoa, pô, o Josias está falando muito bem, o Josias, né, juntou esse grupo de empresários aqui, que bacana, só que a gente não falou sobre política, ali a gente não falou sobre política. Mas ele já ficou com uma ideia ali, na cabeça dele. E só conversamos, sentei na mesa também, né, por ele ser uma figura pública aí, né, foi lá que a gente conversou. Só que a história minha agora, do convite e de participar como vice, é que o Podemos, ele não tinha torre. Você estava no Podemos. Isso. E eu fui, em 2012, eu fui presidente do PTN, que depois transformou Podemos, e comecei com 6 pessoas, era só a diretoria. Eu entreguei o Podemos em 2016, que aí o Ramon foi ser o presidente do partido, com 140 e poucos filiados. Então já tinha um corpo no Podemos. Só que eu fiquei lá, não participei, não fiquei, só que eu continuei filiado no Podemos e fiquei na minha. Talvez você não saiba, mas eu me filiei com o Ramon no Podemos. Isso, não militava, estava lá quietinho, estava na minha. A Paulinha procurou o Pavan, falou, Pavan, eu quero coligar o Podemos com o PSD na campanha agora de 2024, né? Eu quero fazer parte desse projeto. E o Wilson estava fazendo toda a articulação do PSD em filiar os partidos. E aí o Pavan falou para ela, Paulinha, o prazo está bem em cima, né? Tu tem que colocar um presidente do partido em Camboriú, montar essa torre, porque senão ele vai ficar de fora mesmo, é natural, não tem alguém gerindo o partido, não tem. E aí ela falou para ele, então me empresta o Wilson para a gente vamos marcar um dia, eu, o senhor e o Wilson, vamos imprimir essa lista do Podemos e vamos escolher um presidente. Então, ela decidiu em trocar o presidente. O presidente ele não estava tão participativo, porque ele tinha um comércio em Balneário, e ele falou, Paulinho, não estou conseguindo fazer as duas coisas, então, né, escolhe um presidente do partido, foi o Kiko, contribuiu muito, trouxe o partido até esse momento ali. E aí
aí eu não estou participando disso, eu não, né? Aí eu tô. Ali não tinha. Aí eu vou ouvir só o que aconteceu. Eles marcaram um dia aqui em Camboriú, num lugar, com a lista do Podemos, aí já tinha 300 e poucos filiados. Olha. E o Wilson, quando pegou a lista do Podemos, ele foi por ordem alfabética, ele olhou lá Ana Paula Nazário da Silva, que era eu e a Paula, era afiliado, porque nós fazíamos parte na época da diretoria, e o Wilson, quando olhou, falou assim, Ana Paula tá, o Josias também tá. Ele falou que correu lá no Jota, o meu nome estava lá, e a reunião só iniciou. Ele falou, gente, eu tenho uma pessoa aqui para convidar para ser o presidente do partido, eu acho que é o cara mais indicado para ser, eu vou indicar ele, né, que seja o presidente do partido, e eu acho que ele vai contribuir e vai formar essa torre, e a gente ajudando ele vai. E aí a Paulinha perguntou, viu quem que é então, se tu tinha essa pessoa, né, tu não falou assim, não, estou lendo a lista agora. Aí ele falou assim, não, Josias. E aí o Pavão falou assim, o Josias da casa de madrinha? O Wilson falou assim, Josias da casa de madrinha? Aí ele ficou... Não, ele deu um tapa em cima da mesa e falou, ele vai ser o meu vice. Foi dali que surgiu, dessa conversa, porque ele achava que eu estava no MDB nessa época. E aí ele falou assim, viu, tu tem certeza que ele está na... Não, vocês não precisam falar com mais ninguém, eu vou ligar para ele, eu vou mandar uma mensagem, eu vou falar com ele. Aí a Paulinha até brincou com o Wilson, eu estava ficando do lado de fora, não estava nem coligando, né? E agora eu já tenho um presidente do partido e um possível vice junto com o Pavão, então estou feliz demais, né? Isso foi um dia de semana, ele mandou uma mensagem, a gente conversou. Na sexta-feira o Wilson me procurou, fez essa conversa, José, estou te convidando para ser presidente do partido, não estou vindo aqui com promessa que tu vai ser o vice do Pavão, mas eu nunca vi ele tão entusiasmado, né? Tinha outros nomes para ser. Foi a única vez que eu vi ele declarar vontade, bater na mesa e falar assim, ó, o meu vice está aqui. Então, por conta de uma amizade que já vinha. Por conta de uma amizade, uma história que a gente tem. Eu faço aniversário dia 6 de setembro, Pavão dia 7 de setembro. Nós fizemos, acho que 5 ou 6 festas de aniversário junto, que era eu que organizava. Foi ali que a gente começou a construir uma amizade de confiança, pois bom. Porque o Pavão era um cara muito notório, né? E quando a gente fazia as festas, eu lembro que a gente dividia, era 5 aniversariantes, fazia junto, a gente fez uma na beira da praia, com tenda e com chopp, foi muito legal, assim, bem organizado. Depois eu organizei uma no Clube 1001, e nessa época ele se dispunha assim, financeiramente de organizar a festa, e numa primeira festa que a gente fez, eu lembro que deu um certo valor, e ele me deu, e eu devolvi esse valor para ele, dividido em 5 pessoas. E ele falou assim, por que tu está me devolvendo esse dinheiro? Eu falei, porque nós somos 5 aniversariantes, o valor deu tanto, todos têm condições de pagar, né? E o senhor vai pagar parte igual? Ele falou assim, cara, nunca me devolveram. Então acho que ali a gente começou uma história de confiança. Eu contei essa história esse dia para ele lembrou disso. E quando a gente... Um dia o Pavão me perguntou para mim o que eu achava de um vice, mas eu não tinha nome nenhum, também nem podia fazer essa deselegância, né? Tinha vários nomes bons sendo cogitados. Eu falei para ele, você tem que escolher alguém que você confia, né, que isso tenha afinidade, confie, porque imagina, você tem um vice que você já vai ter problema. Então, olha aí, e ele realmente, de fato, depois acabou dando certo essa parceria contigo. Com o Wilson, a gente conversou uma sexta-feira, na segunda-feira a Paulinha me procurou, a gente conversou, Josias, tu aceita ser o presidente do partido? Me contou a mesma história que o Wilson, e eles escolheram, ela falou, não quero, né, garantir aqui que tu vai ser o vice, mas ela falou a mesma coisa, um entusiasmo que veio do Leonel Pavão, mostrando naquele interesse momento, em ti para ser o vice, eu estou feliz da vida, né, que possa ser, né? E você não tinha nem aceitado nada, era só uma conversa, até porque dependia de outras conversas, com outras lideranças, outros partidos, lógico, né? Nesse dia eu aceitei ser o presidente do partido. Foi uma segunda-feira à noite. Na terça-feira o Pavão já me chamou. E aí a gente começou a construir uma história ali de conversa. A ideia foi de partir do Pavão. E dali até firmar o nome, foi alguns dias, né? Porque claro, até concretizar. Deixei ele muito à vontade. Ele falou da vontade que ele tinha do nome. Eu lembro que eu usei uma frase bem curta assim, falando, Pavão, te agradeço pela oportunidade, pela confiança. For da vontade de Deus, vai ser. Né? Ele falou que isso também foi um negócio que... O Pavão é um cara muito verdadeiro, um cara muito espontâneo. Ele fala assim, José, eu não gosto de bajulador, não gosto de né, ele usa a palavra, não gosto de puxa-saco. Eu sempre tive uma
uma amizade com ele, assim como a gente tem hoje. Eu fui muito verdadeiro também com ele. Pavan, se for da vontade de Deus, vai ser. Ele disse que essa resposta para ele, simples e objetiva, também contribuiu. Mas eu acho que foi assim, primeiro da vontade de Deus, que fosse eu escolhido, lembrar o nome, apareceu o nome naquela lista, eu tenho certeza disso. E depois pela minha história que eu tinha construído com ele, né, de confiança, bacana. E chegar a começar um projeto, né, na política. E aí dali nós... Então, e para ver que não foi uma coisa de interesse, isso que é importante, porque tem muitas pessoas, né, que estão por interesse, alguma coisa, pelo jeito, pelo que você está contando, e a história se repete quando se fala com o Leonel, então foi de uma amizade, e ele, tanto que ele ficou surpreso que nem sabia que você estava no partido filiado, né? Foi legal. E detalhe, o Podemos elegeu, diretor, corta também aqui, o Podemos elegeu um vereador, né? Doutor Rodrigo Cardoso. E muita gente dizia não vai conseguir eleger ninguém. Elegeu um vereador em Camboriú. Eu não precisei puxar tapete de ninguém, não precisei, né? Tá ofendendo não ninguém, se dispôs com ninguém. O lugar de ninguém. E em 15 dias depois que a gente aceitou e começou esse projeto, ele falou assim: ó, Josias, agora é contigo. Tens que montar a torre, né? Tens que estruturar o Podemos para que tenha o candidato. Em 12 dias, em 15 dias, nós estávamos com a torre montada, né? Aí foi, gente, o diretor, vem para mim aqui. Aí foi uma avalanche de situações. Em poucos dias, depois de tudo que aconteceu, teve que, presidente de partido, tem que montar um partido. Diretoria, montamos a torre. E no final que tu foi dizer, de fato tu vai ser o vice. Quer dizer, então ali foi uma correria até. E o Elton, agora vamos falar do Elton. O Elton participando lado a lado contigo nessa história. O vice-presidente. No mesmo dia que a Paulinha falou assim, ó, então tu aceitou, a partir de amanhã monta a diretoria, né? O Elton é o vice-presidente, o Neto Bastos é o secretário e o João é o nosso tesoureiro. Então a gente montou e fomos atrás do pessoal, montamos. Então nesses 15 dias a gente montou a estrutura, né? Isso tudo como presidente, eu ainda não era escolhido como vice. Sim. Eu fui trabalhar para colocar o Podemos junto na coligação. E a gente fez isso. Fechamos com 11, né? Nós fechamos 12 candidatos, né? 12? Nós tínhamos 6, a gente conseguiu fechar mais 6 mais 6. E um detalhe agora, que já aproveitando o Elton, e tu estavas falando lá, Elton, antes, que ele te influenciou para tu botar a padaria. E te influenciou também para parar. Parar também. É que na verdade eu reclamava para ele, né? Tu reclamava? Reclamava porque tipo, o horário é muito extensivo, né? Era e daí 24 horas. E aí ele fez um convite para você trabalhar de corretor, porque você já há mais de 10 anos é corretor, não, a gente sempre trocava mensagem, né? Terreno lá, o apartamento, porque o Josias, como estava no balneário, naquela época, ele tinha bastante contato de balneário. E eu em Camboriú, a gente trocava mensagem, né? Tipo, alguma coisa em Camboriú ele pedia para mim e eu balneário para ele. Certo. E eu sempre falava para ele da panificadora, aí até que um dia ele, vamos abrir uma imobiliária. Para de reclamar, rapaz. Para. Foi empurrando, porque eu sou travado. Eu fiquei surpreso quando tu diz, eu não quero mais padaria, eu fiquei surpreso também. Quando eu fui montar o ramo imobiliário sempre me acompanhou, sempre amei ser corretor de imóvel. Claro. E quando eu comecei a estruturar a casa de madrinha, eu também conciliava a corretagem junto. Sim. Então, quando eu fui montar a casa de Camboriú, que foi pós-pandemia, eu tinha um prazo para abrir, eu queria botar ela a funcionar, porque o ramo de eventos, ele sofreu muito. Ele foi o primeiro que parou, foi o que mais teve impacto. O último que voltou. E tem uma história nisso, porque quando a casa de madrinha, eu tive vários desafios na minha vida, né? Antes de eu montar a casa de madrinha, depois dessa verdureira, passou um tempo, eu fui trabalhar de corretor, me formei em Direito, eu montei a Quitanda Barra Norte, lá em Balneário. Foi um comércio que ele não deu certo. A casa de madrinha nasceu do insucesso da Quitanda. E eu morava em Balneário, eu tinha um apartamento, eu tive que vender esse apartamento para manter a Quitanda, era um mercado. Eu fui morar no depósito desse supermercado não deu certo, só que não deu certo como quitanda, como verdureira ali. Foi essa segunda que eu montei, mas foi dali que a gente pegou uma cantina do Colégio Raiz, conciliou do mercado, eu fui transformando num restaurante, e aí ele ficou 100% restaurante. Desse restaurante a gente também pegou essa cantina, e da cantina começou
as festas. Uma mãe que pedia para fazer um aniversário lá na escola, aí depois no próprio restaurante foi indo, começamos com decoração e vamos fazer a festa, a gente faz a festa completa. E quando estava estruturando, que aí começou a casa de madrinha, veio a pandemia. Então quando a gente estava encaminhando, embalando, parou puxou tudo de para novo. Meu Deus. O que a gente fazia? Os pratos, a produção, as coisas, a gente sempre foi nós que fizemos. A cozinha própria era nossa. O que a gente fez? Vem desafio na vida da gente para a gente ir se adaptando. E aí, como a gente fazia os pratos, a gente começou a divulgar. A Paula divulgava para o pessoal, olha, a gente faz empadão, faz prato, faz bolo de pote, faz bala baiana. Eu peguei uma cozinheira minha, para não ficar parado, e eu quero contar essa história para ti, porque tem a ver com a política, com a prefeitura. Olha. Porque o que a gente... Algumas clientes compravam, mas eu lembro que a gente tirava pedido e eu ia na prefeitura de Balneário e nas secretarias para vender bolo de pote, empadão, bala baiana, e esse pessoal comprava. Então mantia pelo menos para a gente, a despesa pessoal, uma gasolina, uma comida, e manter essa cozinheira para ela trabalhar também. E a gente também vinha na prefeitura de Camboriú. Então, nessa época da pandemia, a gente sobreviveu de algumas coisas da venda de produto na prefeitura. E um detalhe, gente, que não é um prazo longo atrás. Quer dizer, pouco tempo atrás ele estava vendendo... 2020, né? A última política atrás. Vendendo o quê na prefeitura? A gente vendia prato, empadão, bolo de pote... Para vice-prefeito eleito da cidade de Camboriú. Eu lembrei dessa história aí quando acabou a pandemia, a proprietária me ofereceu esse espaço lá de Camboriú. Só que eu sinalizei que pós-pandemia as pessoas queriam comemorar. Um perdeu um pai, outro um filho, outro imagina, um avô. Foi. E aí o pessoal... O povo estava no final, né? Eu acompanhando, a gente cobrindo, estava assim, exausto, né? E eu falo isso porque quando a gente está passando um desafio na vida, que a gente está batalhando para conseguir, ele é muito rápido para tu estar assim, embaixo, peleando para o negócio funcionar, como daqui a pouco ele te coloca em cima, porque aquilo que a gente passou trabalho nesse período de pandemia, de a casa de festa não tá fechada, porta fechada, ela voltou com tudo. Eu fazia 40 festas no mês. Eu tinha festa de segunda a segunda, a gente fazia festa fora, e aí apareceu a oportunidade de montar a casa em Camboriú. E eu aceitei o desafio. Pós-pandemia, montar uma casa de festa também tem que arriscar, né? E eu fui, e graças a Deus deu tudo certo. E aí entrou o Elton na história. Por quê? Porque os corretores e os clientes me ligavam e eu não tinha tempo para atender. Então eu passava para o Elton, ligava o Elton, o Janelão ligou, que é um apartamento em tal lugar. Claro. Cara, atende ele para mim. E aí a gente dividia a comissão, os honorários. E aí, cara, todos os clientes que eu passava, o Elton fechava. Então eu já via potencial nele, já conhecia por ele por venda. E aí a gente foi fazer uma viagem junto. Nós fomos para Natal porque a gente faz trilha de moto. Então a gente tem uma época lá que a gente passa 3, 4 dias andando de moto lá, que é um grupo daqui de Camboriú que sai e vai lá. E aí o Elton começou a convidar, Josias, vamos. Eu falava para ele, cara, tu é um bom vendedor, tu é um cara que tem potencial, esquece a padaria. Ele falou assim, não, mas eu já tenho uma portinha lá que eu atendo como corretor. Cara, esquece. Monta uma imobiliária no centro de Camboriú em um negócio bom, um negócio que chame expressivo. Ele falou assim, não, cara, sozinho eu não monto. Eu tenho a padaria, eu falei assim, tu não saiu da padaria ainda, mas a padaria já saiu de ti. Eu via nisso nele porque como corretor, ele era muito bom. Aí, nessa viagem, ele falou assim, E eu vou te contar uma coisa, tá? Antes de tu contar da viagem, eu vou te cortar aqui. Eu ia na padaria do Elton e ia comprar pão, mas ele estava conversando sobre alguma venda, alguma coisa. Não tinha, né? É verdade ou não é, Elton? Falando de venda. Sempre falando de venda. Era um ponto de encontro da padaria. Era um ponto de encontro para fechar negócio de padaria, brincadeira. E daí foram para Natal, e daí? Aí fomos nessa viagem, chegou lá na viagem, eu falava para ele, cara, monta essa imobiliária. E na viagem ele falou assim, Josias, eu monto se for contigo. Olha aí. E eu falei assim, cara, tá maluco? Eu tô em 2 casas de festa, montei essa casa de festa, não tem tempo para nada. Cara, eu monto se for contigo. Eu encorajei ele, falei, cara, é tu que tem que ir, é tu que monta.
Aí, a gente chegou da viagem, eu para não deixar ele assim, ó, o dia que tu arrumar um ponto em Camboriú, que seja um ponto interessante, aí eu vou conversar contigo, aí a gente conversa. E logo depois ele já foi, onde a gente está instalado hoje, na Oscar Vieira, ele me ligou e falou assim, ó, tem uma sala para te mostrar. E aí quando a gente chegou lá, olhou a sala, eu também senti que seria... Aí eu falei para ele assim, ó, cara, eu vou montar então contigo, só que eu vou falar um negócio para ele. Por isso que, tá vendo que alguns projetos da gente, eles saem do nosso pensamento, porque eu falei assim, ó, eu vou montar contigo, só que eu não tenho o compromisso de abrir e fechar. Quem vai ter que abrir e fechar é tu. Ele falou assim, Josias, você é a imobiliária que vai abrir mais cedo e fechar mais tarde, porque eu sou acostumado de padaria, eu acordo de madrugada. Não, beleza. E aí assim foi, porque eu ainda morava em Balneário nessa época, então ele vinha, abria a imobiliária, eu trabalhava lá na parte da manhã com a casa de festa, que era eu que fazia todo... No início foram se moldando, isso, né? E de tarde eu vinha para ali. Mas o que aconteceu? Se reinventou. Que eu acho que também foi um negócio que contribuiu para ser candidato em Camboriú, e quando eu abri a imobiliária e a gente abriu junto, apareceu a oportunidade de comprar um apartamento em cima da imobiliária. Olha isso. E aí, quando eu vim e a gente comprou o apartamento, eu mudei para Camboriú e vim para cá, hoje quem abre e quem fecha a imobiliária sou eu, porque eu moro em Então, tá vendo daquilo? Mas nós temos uma parceria muito bacana. De confiança também, de porque confiança. Vocês estão vendo a história desde o início. Desde jovem, já nessa amizade de trilha, de lavação. Começou na lavação. Para morar, veio das mãos deles a oportunidade, essa oferta de comprar um apartamento e lá daquele depósito, né? A gente morou acho que 3 ou 4 anos, né? 4 anos no depósito. Morava mesmo, dividi com madeira e morava lá nesse depósito. E hoje eu conversava com um amigo de manhã, o Cal, conhece o Cal? Sim. Né? O Cal foi jogador de futebol, João Carlos. Claro. E hoje de manhã eu conversava isso com ele, com um amigo, e ele estava falando a minha história para esse amigo dele, que já foi treinador, o Quinho, treinador aqui também. Né? Ele contou a história rapidinho, só que ele falou um negócio assim, ó, Quinho, nós ia lá num depósito, não tinha conforto nenhum, luxo nenhum, né? Não tinha, né? Não. Só que, cara, pensa que a galera gostava de estar na casa desse cara. Pelo ambiente. Fazia uma carne, fazia um cachorro quente, fazia isso então, fazia assim, motivava o pessoal. Né? Desse momento de a gente passar junto lá, o depósito foi um momento de interação. Claro que, né, tem as filhas, né, daqui a pouco quer ter a privacidade dela, o quarto dela. Bom, né? E a gente hoje mora, né, em Camboriú, então contribuiu também para ser... Eu nunca mudei meu título, sempre foi aqui em Camboriú, tive o comércio lá. Então a gente tem história de sucesso e nunca falo que é de derrota, de desafio. Sim. Eu sempre tive desafio na minha vida, mas foi muito bom, né? Hoje, quando a gente conta os frutos, né, é bacana, mas tem um momento... Vou ter uma oportunidade de estar contando alguns desafios que teve na vida. A Paula uma vez disse para mim que gostava muito de morar lá. Era muito feliz lá, feliz. O pessoal morava lá no depósito. E uma coisa, você que carregou ele para política, então, Josias, porque eu estou sabendo que o Elton não queria saber de política. Ali o Elton tem umas coisas... Ele gosta, mas não queria se meter, né? Umas bardas que ele tem. Cara, não gosto de futebol, não gosto de política, não gosto de... E esse ano, pois bom, foi eu já militei na campanha muito tempo, 2012 eu coordenei a campanha do Aldo Baixo, né? Sim. Do Aldin, que era o Aldin. Eu trabalhei uma campanha, 2 campanhas por o Dado vereador, né? Me aproximei do Wilson numa eleição, não caí de cabeça assim, mas falei para ele, Wilson, o candidato a vereador que eu vou pedir voto vai ser tu. Então, colocar o nome nunca tenho colocado. E agora, nessa eleição, quando a gente falei, Elton, até foi a eleição que eu falei para ele assim, Elton, é a eleição que eu não vou me manifestar, é a eleição que... Ele falou assim, não, nem votar nós vamos. Eu falei, não, cara, exercer o direito de voto a gente tem que ter, né? No início, antes de antes de tudo, né? Isso. Eu falei assim, vou ficar bem quietinho na minha. Eu quero uma história aí, gente. Olha, eu vou perguntar para você se é verdade. Parece que tu recebeu uma ligação do Periquito, que é meu amigo, teu amigo também, e ele te ligou para ti, e o que tu falou para ele? É que o Periquito, eu tenho um laço de amizade com ele, né? Tempo que ele foi prefeito, e a casa de festa que eu tenho em Balneário é na rua da casa dele, então a gente se encontrava de vez em quando,
fez festa comigo, um cara que eu admiro, né? Sim. A política passa, eu quero ter sempre essa amizade com todo Exato. mundo, mas quando ele decidiu vir para Camboriú, agora essa eleição, ele me ligou um dia, Josias, estou com o projeto de ser candidato a prefeito em Camboriú, e foi muito respeitoso, ele falou, sei que tu tens uma amizade com o Pavan, e que o Pavan também vai, né? Então assim, pô, me dá uma força essa vez, pô, né? Tu é um cara de Camboriú, é um cara nativo daqui, cara, conhece todo mundo, e, pô, fica muito feliz de ter. Eu falei para ele assim, ó, Periquito, essa política, cara, eu admiro, né? Te admiro Sim. muito, e como admiro o Pavan, mas só que eu tenho, né, um laço, um tempo a mais com o Pavan, né? Se Sim, for dois claro, candidatos claro. em Camboriú, Sim, né? Eu claro. acho que... E ainda falei, como falei para o Pavan, falei para ele também, falei assim, ó, eu achei Não que tô esse querendo se ano... envolver. Não, os candidatos iam ser só de Camboriú. Tem aquela coisa, ser candidato sim, de fora. sim. Mas nada, isso que impede, vindo gestor para Camboriú Claro, e fazer pelo claro, município, claro, né? claro. Aí eu falei para ele assim, ó, cara, esse ano vai ser a política que eu vou ficar mais quieto, eu não vou me manifestar. E 2 meses depois eu era o candidato a vice do Pavan. E eu empurrando pra votar. E o Elton falava, não vamos se envolver. Eu não gosto Sim, de por futebol conta e dos política. negócios também, né? Sim. Mas, de fato, a política faz parte de tudo, Sim, né? faz parte Então, de tudo. a gente percebe isso e não pode fugir disso, não adianta. E uma coisa que eu tenho que ressaltar, né? Assim, quando tu falou assim, que a gente começa a costurar algumas coisas e quando vai, né? Primeiro quando o Wilson teve a primeira conversa comigo, falei, Wilson, quando eu vou para um negócio, cara, eu caio de cabeça mesmo. Então, assim, essa tua proposta, essa tua oferta de eu presidir o partido, era uma sexta-feira, era férias escolar. Eu tenho uma tia que mora lá em Paulo Lopes, e quando dá férias, minhas meninas gostam de ir para lá, é interior, e elas gostam, meu tio gosta de jogar dominó, eu gosto de jogar dominó, eu gosto de passar lá. Falei para ele assim, tô indo para lá, vou conversar com a família, com a Paula também, porque eu sei que vai ser um negócio que vai estar muito junto. E aí eu falei assim, mas quando tu volta? Domingo? Eu falei, não, cara, vou voltar só quarta-feira. Assim, Deus o livre, cara, tu tens que estar domingo, segunda-feira à noite aqui, que eu já marquei com a Paulinha para conversar contigo. Então eles já tinham feito tudo. Eu fui lá e voltei na segunda, né? E quando a gente conversou e fez isso tudo aí em casa, eu tinha que sair bem. Eu não era candidato ainda, era só para presidir o partido. Quando eu fui candidato, foi conversado, porque eu tinha que sair bem de casa. A família tem que começar a te apoiar, o primeiro passo, né? Os filhos, a esposa. Exato. E aí, quando eu conversei com o Elton, foi o primeiro que eu falei assim, Elton, o Wilson veio aqui conversar comigo para ser presidente do partido. Cara, ele tem uma chance de eu ser o vice do Pavan. O Elton falou assim, Josias, cara, presidente do partido eu acho, agora vice eu acho que não. Cara, eu não sei se vamos, será que vamos? Não vamos, cara, eu não quero política, eu não quero... Mas foi o Elton, quando eu decidi, quando fui escolhido, né, o Elton trabalhava durante o dia na imobiliária, 5, 6 horas da tarde ele pegava ali comigo, foi um cara que abraçou, me acompanhou, teve muito presente nas alegrias, mas também na... Isso foi bacana. Foi uma experiência muito boa. E a parceria vai continuar porque, né, precisa alguém ir junto com a esposa. Aliás, nós nem falamos da esposa do Elton também, que a Júlia, Júlia, trabalha na... É porque assim, para tu ter dedicação e cair de cabeça em algo, eu faço assim, o que eu precisava estar bem. Por isso eu falo de tu entender o momento, que lá naquela vez, meu momento, acho que eu não estaria tão disponível, né, junto, assim, pegar junto pelo momento que está vivendo. Essa vez agora, o que eu precisava? De uma pessoa que eu confiasse na imobiliária, ficou o Elton e a Júlia, e as casas de festa, ele é mais abrangente, assim, ele depende mais de pessoa. Então precisava de quem? Da Paula cuidando da casa de madrinha, sim, da esposa. Com a equipe, e assim aconteceu. Eu caí de cabeça, saía de manhã de casa tranquilo, para a política, porque eu sabia que o restante estava sendo administrado, né, com todo... Claro, depende de muitas coisas, né? Outra coisa, né? Eu 6 horas da manhã, 6h30, todos os dias, eu estava na imobiliária, eu ia lá eu despachava. Dava uma atenção igual e depois... O que tinha... A imobiliária foi muito tranquilo, porque o Elton acompanhou muito, né? Mas eu despachava tudo que era da casa de madrinha, deixava encaminhado e ia pedir voto, ia para a rua. Aí assim encarnou mesmo a vida de político, que já... não sei como é que a gente está de tempo, diretor?
Já 50 minutos, então tem mais 10 minutinhos. Porque aí tu encarnou a política, né? Nesse negócio de ir pra cima e tal, porque até então foi uma avalanche, né? De formação. E gostou disso porque a rotina, para acompanhar o Pavão não é fácil. Eu sempre digo, eu trouxe ele aqui, eu falava para ele, como é que tu consegue tanta energia? E de manhã ele vai dormir tarde, levanta cedo, e você também tem que fazer isso, ainda mais que a empresa. Conseguiu se adaptar? Quando ele cobrava empenho na campanha, a gente respeitava muito isso, porque o cara tem 70 anos, né? É um cara que está com todo vigor, né? Não é porque é 70 anos, né? Porque ele era o primeiro a acordar, o último a dormir. Todas as mensagens no grupo, na coordenação, sempre parece que a dele era a última. No começo, cedo, era ele e a última. Esse caminhar, quando a gente aparecia ali, ele atravessando a rua, isso era dele, ele tem que ir lá cumprimentar tal pessoa, então ele tem, né? Pela idade dele, o pique é... E eu, com a vontade que eu tinha, quando eu falava pro meu pai toda eleição, quando chegava, ele falava assim, tu vai ser candidato, meu filho? Meu pai me incentivava nisso, perguntava, por isso eu sinto a falta deles hoje, meu pai e minha mãe não poder estar junto. Mas onde estiver, vamos estar, né? Estão acompanhando de estar presencial, fisicamente assim, mas eu sei que ele torceu muito por mim e com o Pavan. Porque nessa época o meu pai trabalhava na verdureira comigo lá, era ele que separava as frutas, e o Pavão ia muito lá. E o Pavão falava para ele, teu filho vai ser um político em Camboriú. O Pavão falava isso para ele, dessa vontade dele. Então... o Pavão ele tem um tino ali. Sim, tem um tino. Porque o Edinho, vamos resgatar a história, quem, né, o prefeito, o Edinho foi prefeito por conta do Pavão. O Pavão. Lançou o Edinho. E agora o Josias. Isso. E tu me perguntou se eu gostei. Olha a foto ali da vitória. Eu amei essa experiência, amei. Eu caí de cabeça. Josias, o que esperar de Josias da Silva? Tu tá emocionado, meu amigo. Tá emocionado. Lembrou do paizinho? Pai. Lembrou do pai e se emocionou, porque o pai não tá presente aqui. Isso mexe com a pessoa. A família tem uns irmãos, né? Cunhado. Mas o que esperarem de Josias? Pois eu não quero prometer muito e não cumprir. Eu prefiro sempre falar que eu quero fazer o meu melhor. Né? Eu sei que o Pavan conta muito comigo. Sim, eu tenho um respeito enorme por ele. Né? Eu falei aqui que o Pavan não gosta de bajulador, de puxa-saco. Eu não sou isso, eu quero respeitar o meu cargo de vice-prefeito. Eu respeito ele, todo lugar que eu caminhei com ele, eu sempre coloquei ele à frente, porque ele, né? E a história dele. Ele me respeita muito. Eu fui em alguns ambientes que ele entendia que era o meu ambiente. Vou dar um exemplo aqui numa igreja. A gente ia visitar um domingo né, como candidato. Eu falo assim, Josias, aqui, essa igreja aqui, o pastor te conhece, ou a pessoa te conhece. Eu falei, Pavan, é sempre senhor, assim, sabe? Pela história que eu conheço um pouco ele, assim como ele me conhece também. Então, cara, eu quero estar do lado dele para ajeitar. O Dr. Roberto Dávila, no dia que eu fui escolhido como vice, ele me falou uma frase, e eu gravo muito isso, eu respeito muito ele. Ele falou assim, Josias, respeita o teu posto, que o teu momento chega. Então, eu gravei muito essa frase. E quero que seja assim. Eu quero que Camboriú tenha isso, de um prefeito e de um vice caminhar junto. Saber se colocar junto, mas também ajudar. Ajudar. Eu fui convidado para... Nunca almejei secretaria, deixei isso bem claro para o Pavan. Eu sempre deixei para o Pavan, eu quero te ajudar. Mas ele me propôs pegar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico por ser empresário na cidade. Olha aí, olha que notícia boa. Por ser empresário na cidade. Ele me pediu isso, às vezes eu queria que essa secretaria ficasse na tua mão, né? A gente vai estar junto, vai estar ali como sendo vice. Isso até já gera uma economia para o município, porque, né? Sim. Então, eu acho que o que esperar de mim é isso. Eu quero ter eu quero aproximar as pessoas muito do poder público, Posbon. As pessoas eu tinha curiosidade de saber como é que era o gabinete do prefeito, como que era a prefeitura. Eu quero aproximar isso. Eu percebi isso do Pavan, e não só agora em entrevistas com ele, mas também ele sempre te elogiar, que ele está admirado. E olha, vindo do Pavan, que só não foi presidente, e ele disse que faltava ser prefeito de Camboriú, é um elogio muito grande, né, José? Dizendo, poxa, eu estou surpreso com a postura, né? E eu acho que ele escolheu bem mesmo, de verdade. Ele fala que é o vice mais querido do Brasil. Mais querido do Brasil, por isso que eu abri o programa falando que aqui estava o vice mais querido, né? Segundo o Pavan. Mas
Você, com certeza, que está acompanhando, vai conhecer durante os próximos 4 anos muito mais o Josias, até porque nós vamos ter várias oportunidades durante os próximos 4 anos, porque essa proximidade do poder público com a lente para explicar ainda mais o desenvolvimento econômico, com tantas coisas para se trazer. Eu fiquei sabendo, e você também que acompanha, que mais de 30, 40 empresas já sinalizaram que estão com intenção de virem, né, de se instalar em Camboriú depois que o Pavão... 61 empresas. Dobro. O dobro de empresas, né, depois que o Pavão ganhou, para te ver como o Camboriú... Isso vai ser ótimo pro ramo imobiliário, né? Olha aí, não só para mobiliário, para tudo, mas claro que o principal é mobiliário, né? Ele vem procurar... E meio tudo isso aí, vocês vão ver a transformação, né, de saneamento básico que já foi assinado, então... Já começa, ontem eu tive um evento de saneamento em Palhoça e ouvindo falar que logo já em Camboriú já começam a limpeza do rio Camboriú, assoreamento. Então são coisas que vão transformar, que vão ajudar a desenvolver e vai trazer benefícios imobiliários e uma série de outras coisas para a cidade, né? O Pavão ainda atrai muito isso, né? Atrai. A gente vê assim os empresários, as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana, eu acho que o Carlos Humberto deu uma entrevista na Rádio Menina, falando assim, o Pavão prometeu abrir a maternidade de Camboriú. Esse é um compromisso meu, ele falou. Eu não quero deixar o Pavão fazer, eu quero abrir a maternidade. Legal. Mas isso aí, porque, mas que saudável. Claro, porque atrai isso. Entendeu? O Pavão tem isso, ele tem essa força. Todo mundo. Das pessoas estar... Hoje nós não temos cor partidária. Para você ver, quando o Elcio, sabe, todo mundo sabe que eu sempre tive um problema, né, de relação com o Elcio por conta da minha opinião. Eu acho que o Elcio faltou, ele fez um feijão com arroz, precisava algo a mais. É isso que eu acho do Elcio, né? Mas como pessoa, sensacional. E quando ele abraçou uma ideia de trazer um hospital regional, eu também defendi. Sim. Porque nós temos que defender a saúde. Sim. Então falou em maternidade, se o outro quer trazer também, que traga, né, José? Sim. Né? A ligação do Rio Pequeno com o Morro de Encana e Itapema era uma verba que era para ir para Porto Belo, Bombinha, mas o Carlos Humberto com a Paulinha e com o deputado Emerson, acho que é de Porto Belo, né? Sim, é isso, né? Prefeito Emerson. Essa verba ficou em Camboriú. Sim. Em Camboriú ele vai ser destinada 6 milhões de reais, vão ser 2 milhões de cada deputado, para sair o asfalto entre Camboriú, meu bairro, onde eu nasci, né? Vai interligar com Itapema. Corta para mim aqui, o Rio Pequeno é a capital de Camboriú. Porque ali tem um povo nativo, tem uma história da cidade. Quer conhecer Camboriú, como é que é antigamente, né, Elton? Já tem 2 nativos, né? Já tem 2 nativos. Então é isso, né? Eu quero te agradecer, não sei se tem muita mais coisa. Até depois, quando eu tiver outra oportunidade, eu sempre vou dizer o seguinte, se você quer conhecer a história, um pouquinho da história do Josias, vai no card, dá uma olhadinha, porque eu vou, né, para vocês conhecer um pouco, porque nas outras entrevistas, nós vamos falar de outros assuntos. Vamos falar de poder público, vamos falar de negócio imobiliário, vamos falar de negócio que a gente quer que Camboriú se transforme. Não importa. Eu vou dar espaço para os vereadores também, eu acho que tem 15 vereadores, os caras têm que trabalhar, têm que ajudar o município, buscar recurso, que vai precisar muito, né? Uma coisa que eu falo muito bom. Nós falávamos na campanha que a gente ia administrar, né, com sugestões. Isso. Eu vou estar ali. Eu quero que as pessoas... Eu não uso a palavra cobrar, mas ajudar a administrar. Entendeu? A gente não é perfeito, a gente vai procurar fazer o melhor e hoje eu começo a construir a minha história politicamente falando. Então, a gente vai ouvir as pessoas, vai estar ali com o gabinete aberto, vai estar ali na secretaria, atender a população, porque é isso que eu quero fazer, é o ajudar. E eu vou te dar uma dica já. Posso? Claro. Não é dica minha. Quem me deu essa dica numa reunião que eu fui no desenvolvimento econômico, aqui em Camboriú, que veio aqui atender a cidade, ele era secretário do governo do Raimundo Colombo. Murilo Flores, grande Murilo Flores, amigo da gente, muito amigo. E o Murilão chegou aqui para todas as autoridades de Camboriú, eu cobrindo como jornalista, ele disse assim: vocês têm que pensar grande. Se vocês pensar pequeno, vocês nunca vão ser nada. Então eu te falo, Josias, pense grande, e o Pavão tem esse espírito. Pense grande,
Porque pensar pequeno vai gastar memória, pensamento igual. Mesmo Ajude Camboriú, Josias. Ajude Camboriú. Tá certo? O amigo nosso clássico fala, né? Pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Não sabia Palavra disso aí. negativa e positiva Olha aí, é que comanda a tua vida quando tu acorda. Tá certo. Elton, se despeça aí das últimas considerações tu no programa. A primeira vez que tu veio também participar? Primeira vez. Eu queria, Então, pode falar. eu queria agradecer o Pouso Bom e o Luciano que está aí cuidando aí. No comando. No comando, né? E parabéns pelo podcast. Pode. E que Deus abençoe vocês aqui. E também a Paula também está eu nos ia bastidores dizer aí. isso. Não dá pra trazer ela pra cá, diretor? Ô, Paula, não bota quer uma dar um oi? imagem enquanto ela vem pra cá do lado do Josias. Aí, ó. Não vai, a Paula tem que estar junto aqui. Né? Vai lá, vem aqui, Paula. Aqui, ó. Vem do lado e deixa na imagem no Elton agora, pro Elton fazer essas considerações que eu atrapalhei ele aqui. Vai lá. Eu queria agradecer aqui o podcast, como eu tinha falado, Sim. né? Que Deus abençoe vocês aqui. E estou muito feliz por participar aqui. E quero vir mais vezes aqui. E o meu vice e o vice-prefeito de Camboriú, né? Que Deus dê bastante sabedoria para ele tocar a nossa cidade com carinho. E obrigado mais uma vez aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Certo, diretor. Aqui todo improvisado. Agora corta pra cá que o Josias aqui tem do lado aqui a esposa já tá aqui, ó. Olha aí. Eu tava aguardando aqui, mas não tinha aparecido. Ela chegou, gente. Ela chegou durante a entrevista, por isso que ela não tava aqui. Tá cortando? Paula, tá cortando um pouquinho. Pouquinho? Então fica mais juntinho, vai mais juntinho dele. Né? Mais do lado? Não, mais juntinho, mais atrás, eu acho. Viu pra trás? Não, acho que é mais atrás. Peraí. Isso aí, É que as Paulo. pessoas querem conhecer quem Aí é. dá. Foi assim. Aí dá. Pegou? Cara, não é que por causa do cenário. Só um pouquinho. Ô, Elton, então deixa ela sentar ali, Elton. Deixa sentar aqui. ó. Isso. Deixa ela sentar que fica mais fácil Vai pro lá, Lu. vem Ô, por Lu. trás. Não, vai por lá. Isso. Vai lá. Perfeito. Aí é melhor. O Elton já se despediu. Gente, agora sim. A imagem da Ana aqui junto aqui. Esposa, empresária, esposa do Josias. Josias, apresente ela então para nós e ela vai falar um oi aí. Essa é a Ana Paula Nazário da Silva, né? Mãe das crianças. E contribuiu muito também na campanha Pouso Bom. Como eu falei, Sim. Né? A gente não tinha só a vida política, a gente Exato. tem a vida empresária. Então, quem ficou nas empresas, né? Quem cuidou da casa, a gente sempre fala, né? Sim. A gente tem os filhos, tem a escola, tem o dia a dia. Quem cuidou foi ela. E, além disso, também foi algumas reuniões, acompanhou quando a dona Bernadette, né? Tem uma experiência. Claro, incrível, as primeiras- as damas, de né? voto, fazer reunião. Então, a gente sempre fala que a gente tem um resultado, né? De vários processos, de várias coisas que dá o nosso resultado para tu chegar vitorioso. E um grande homem tem que ter uma grande mulher. Ana Paula, então já te cumprimento, já encerrando Prazer. o programa, mas falando um pouquinho com você, como é que foi tudo isso aí? Foi tudo muito supetão, né? É um prazer tá aqui. Eu estava ali nos bastidores, mas quero cumprimentar todos. Para nós, assim, foi uma surpresa, né? Como o Josias falou, mas conversamos e eu abençoei ele para essa empreitada aí. Que bom. Né? E a gente está bem feliz e grato a Deus, né? Por essa vitória. Sim. É tudo plano de Deus, né? Isso. Senão, Tudo plano de Deus. Nós estamos juntos. Tá certo. E outra hora vamos trazer ela aqui também falar dos negócios, Falar né? com ela bem. Empreendimento, porque Falar com- um dos quadros que eu quero fazer é contar um pouco a história desses empresários de Camboriú. Tem muitos empreendimentos aqui de sucesso e a gente precisa contar um pouco o que por trem, o que tem Porque por vai trás ser a minha disso. pasta, né? Olha aí. Econômico, né? É Disso, verdade. né? Isso é muito Exatamente, bacana divulgar. A gente vai Show, precisar disso, né? É verdade. Divulgar, fomentar o comércio de Camboriú. A gente, né, eu quero envolver muito o Pouso Bom. Já quero deixar aqui, né, a Cibalc, o CDL, As associações, né, as a AMP, cooperativas. né, eu quero conversar com eles. Já estou conversando com o CDL, alguns nomes que possam estar contribuindo. Né? A gente não faz nada sozinho. Eu sou muito participativo, muito, eu gosto de interagir isso, envolver, porque o CDL é uma peça importante, como a Cibalc, Fundamental. para o comércio de Camboriú, né? Para o empresariado, para essa parte do desenvolvimento econômico. Então, eu quero estar usando muito ele, sendo parceiro. Perfeito. E não tem que ser diferente, né? Eu Isso. acho que
lutar pelo bem comum, né, das empresas da cidade que geram emprego, que fazem acontecer o dia a dia. Ana, obrigado Josias, obrigado Elton, obrigado você que ficou até aqui acompanhando o nosso podcast, né, Janelão News. Teve a honra de eu ter hoje aqui o vice-prefeito mais querido desse Brasil, aqui, o Josias. Aqui. E agradecer também, o Luciano. Tá muito importante isso aqui, porque as pessoas, né, vão conhecer um pouquinho mais da história. Sem a Look Filmes, né? Isso. Sem a Look Filmes, isso que não era possível. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe. Um bom final de semana a todos. E estamos trabalhando bastante, tá? Então, eu vou ficar de olho. É isso aí. Estamos ali com a transição. Né? Então, estamos toda semana reunindo ali na prefeitura. Fomos muito bem recebidos. Estamos trabalhando. Estou sabendo. E isso nós vamos tratar em outro assunto, que daí vamos tratar só de treta, de confusão, de assunto, de coisas que vai ter por aqui, porque parece que o novo governo quer começar com tudo e a gente vai acompanhar aí. Imagina, o Pavão gostando de falar, eu também gosto, tá vendo? Até mais, pessoal. Tchau, Valeu, um abraço. Um abraço.